Oi, gente! Tô aqui eu, né? Apanhamos um pouquinho com a tecnologia, mas estamos quase lá. Para entrar na nossa live. Oi, Mila, obrigada pela presença. Gente, hoje eu tô muito animada. Vai ser uma live muito especial. E. Oi, Camila. Oi, Nick. E eu tô muito feliz porque é um tema que eu queria muito falar sobre. Só esperar. Sua linda. Obrigado por participar, viu? Deixa eu só esperar a Kênia aqui aceitar a gente e já já a gente começa. Bom, deixa eu ver. Muito obrigada. Olha, eu fico muito feliz, assim, eu acho que cada pessoa que entra aqui, meu coração fica quentinho, porque conhecimento é algo que, se fosse dividido. Ó, entrou. Entrou. Deixa eu ver ela aqui. Será que eu. Kênia, você tá conseguindo entrar? Gente, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Sim. Que maravilha. Eu tô assim, gente, olha, eu sou péssima da tecnologia. Quando é atrás, Gente, às ai, vezes. ai, eu tentando pôr filtro. Ai, gente. Ai, ao vivo Você é é assim, linda de né? qualquer jeito, com filtro ou sem filtro. Gente do céu, não tô gostando disso aqui, não, gente. Que filtro que é esse? Mas tá bom isso aqui? Tá ótimo, nem Tá precisa, pra ser boa? sincera. É, eu Muito tava procurando boa. um lugar iluminado aqui. Eu ia fazer em outro lugar, mas aqui tá melhor a iluminação. E Combinado. aí, como é Então, que foram as fotos? gente, hoje a gente Tô... teve um projeto de Dula Pro, que é onde eu tô com uma parceria com um fotógrafo aqui maravilhoso, que é o Valmir. E para melhorar, né, o currículo das meninas, o contrato delas com as famílias, treinar elas para entrevistas. E para isso a gente precisa de fotos profissionais para a gente se posicionar de forma profissional. Foi ótimo, foi uma experiência, acho que incrível para elas, para mim. Eu fico muito feliz, porque não é só sobre ser ou ter, mas é sobre comunidade, né? Sobre compartilhar isso e a gente crescer todo mundo junto. Eu acho isso lindo. Então foi muito bom. Fiquei muito Legal, que feliz. bom. Então, meninas, você tá bem, Kênia? Graças a Eu Deus, vou te graças a Deus. introduzir aqui agora. Papais, mamães, dulas, mulheres. Esse aqui é o nosso papo materno e é um convite para a gente falar de um tema que, em muitos casos, pode ser um tabu, que é o que? A sexualidade na gravidez. E falar disso, eu queria que a gente. Eu trouxe a Kênia, ela é a terapeuta, Kênia Franco, é terapeuta sexual, e ela vai falar com esse tema hoje com um pouco de leveza, de amor, de informação, porque eu, como Dula, eu vou ser muito sincera, eu tenho, às vezes, algumas dificuldades de falar sobre isso com algumas famílias, principalmente por questões culturais, né? Então, Kênia, primeira coisa que eu queria era te agradecer pelo seu tempo, pela sua oportunidade de estar aqui falando isso para muitas mulheres. Espero poder tocar cada uma delas e lembrar que a gente vai estar falando hoje de libido na gravidez. E que no final nós vamos fazer um gancho para falar da libido também no pós-parto. Pois então pode se apresentar, essa linda. Ah, muito obrigada, Paula. Eu fico muito feliz, né? Eu agradeço também o convite, a oportunidade de estar aqui com você falando de um tema realmente muito importante e que infelizmente, né, ainda carrega aí esse tabu, esse mito e infelizmente ainda no meio aí da medicina, né, muitos médicos às vezes despreparados, né, na área de saúde que não têm às vezes um preparo para poder lidar com essa parte da sexualidade, né? E que é tão importante, a gente sabe que é essencial na nossa vida, porque falar de sexualidade, Paola, é falar de quem nós somos, é falar
né? Porque a sexualidade, ela está intimamente ligada à nossa personalidade. A gente sabe que a sexualidade, ela começou ali, né? E começa no ventre da mãe, Oh, né? que lindo. É no ventre da mãe. A Organização Mundial de Saúde já traz esse conceito, sabe? De que a sexualidade é a nossa energia de vida, a energia que nos move, né? A encontrar o amor, o afeto, a intimidade, né? E ela contribui sim e é fundamental para a nossa saúde mental e física. Então, assim, é um tema realmente muito importante. Parabéns por você ter essa iniciativa de trazer esse tema tão relevante para a vida das mulheres, né? Até mulheres também que estão aí talvez se preparando, não estão grávidas, mas também para se informarem e passar aí para suas amigas, né? E lembrando que sexualidade, né, e sexo, falando de gravidez, é um encontro de duas pessoas. Então a gente lembra muito da mulher, mas a gente sabe da importância que tem, que não é só a mulher, né? É um encontro aí do homem e da mulher que torna aí esse milagre, essa fase, né, da vida tão importante, tão maravilhoso. A gente sabe que nem para todas, né, Paola, é sim uma fase tão maravilhosa. Cada uma vive uma experiência. Eu sou, né, vou falar um pouquinho de mim, né? Você já falou que eu sou terapeuta sexual, eu sou casada, gente, e tenho dois filhos, né? Lindos. A Luísa, que fez 15 anos esse ano. Nossa, maravilhosa fase, né? Já Eu estão na acompanhei aqui de adolescência. camarote. Acompanhei de camarote. Pois é, foi muito lindo, muito emocionante. Então, assim, cada ciclo da vida, né, carrega uma beleza. E o Davi, que tem 12, já vai fazer 13 anos, né? Eles têm diferença de 2 anos e 4 meses. Então, eu já passei, né, por duas gestações, por duas experiências. Então, eu tenho um pouquinho também dessa experiência aí, para poder estar contribuindo com vocês do que eu também vivenciei, né, nesse período aí de gestação, que realmente é desafiador. Eu, assim, Kélia, ah, eu não pode sou falar. mãe ainda. Tô me planejando para ser mãe, se Deus quiser. É, mas uma das coisas que eu queria entender é por que a libido pode mudar tanto na gestação. Já que a gente vai falar de gestação agora. Isso. Então, vamos lá. Paola, a gente precisa primeiro entender o que é a libido, né? Uhum. Primeiro que esse termo, né, ele é tratado como sinônimo de desejo sexual e na verdade é algo mais amplo. Libido é sim a nossa pulsão de vida, né? Contrária à pulsão de morte. No entanto, quando as pessoas estão com depressão, essa pulsão de vida ela é baixa. Então, é um contexto mais amplo, né, de energia de vida e o desejo sexual, ele é uma manifestação dessa energia de vida. Então, quando acontece aí na gravidez, esse desejo sexual, ele vai ser muito particular. Vai ter mulheres que vão ter a libido mais alta, outras nem tanto. Então, vai depender de cada mulher. É comum no primeiro trimestre ter uma pequena queda, dependendo também. Sempre, gente, é tudo muito único. Não tem regra. Falar de ser humano, né, Paola? Não tem regra. Eu tenho certeza que você lida aí, Subjetividade. né? Então, assim, mas normalmente os estudos mostram que no primeiro trimestre tende, principalmente se a mulher tiver náuseas, muito desconforto, então diminui um pouco. No segundo trimestre, já mostra uma realidade e um quadro diferente desse desejo e esse apetite, né? Alguns autores tratam isso como um apetite sexual e cada mulher tem o seu apetite sexual de uma forma mais aflorada, né? Nesse segundo trimestre. E aí, no terceiro trimestre, tende a ter um desconforto maior e aí a mulher começa a pensar mais no bebê, na chegada do bebê, envolve ansiedade, tudo. Então esse interesse ele tende a diminuir no terceiro trimestre. Mas Uhum. nada disso que a gente falou é uma regra, mas acontece muito comum dessa forma, tá? Então, a libido durante, né, ou o desejo sexual, melhor tratando, né, mais específico, o desejo sexual, ele vai variar.
E o importante é a gente dizer que as pessoas falam muito sobre os hormônios, Paola. E os hormônios, eles influenciam muito. Mas os estudos mostram que o desejo sexual, ele é multifatorial e ele é essencialmente psicológico. Apenas 15% é uma parcela dos hormônios. Que Então, interessante, eu não sabia disso. pois é. Então, ele é essencialmente psicológico, por isso que ele vai depender de cada mulher, da forma como ela pensa sobre a própria sexualidade, né? A relação dela com a gravidez, com o parceiro, tudo que envolve a mente. Eu falo que o principal órgão do prazer é o nosso cérebro. É o nosso cérebro. Então, precisa entender quais são os pensamentos que essas mulheres têm a respeito dessa fase, né? Voltando ali antes da gravidez, como que era, né, esse desejo, esse apetite sexual dessa mulher antes da gravidez, né? Porque a gente também é um erro, a mulher se compara muito, né? Às vezes conversa com uma amiga e aí acha que tem algum problema porque aquela amiga tem, né? Pelo menos ela fala, né, Paola? Mas, pelo menos ela fala, né? Porque a gente, né? A pessoa fala, mas a verdade às vezes nem sempre é dita, né? Kenner, eu costumo É, dizer muito, principalmente falando, eu falo muito em relação a bebê, mas agora isso serviu perfeitamente para esse exemplo aí de libido. Eu falo que quando se tem um bebê, os pais gostam de comparar muito. O vizinho teve um bebê que dormia a noite inteira. O aham, vizinho. Aí eu falo, gente, a grama do vizinho pode ser bem verdinha. Mas você já pararam para perceber se não é verdadeira? Às vezes não é, é. E se aham. for, é a realidade desse vizinho. Então vamos olhar um pouquinho para dentro. Então, muito obrigado pelo exemplo, fez muito sentido. É, porque essa comparação, o que que acontece? Nós falamos que a sexualidade, ela está intimamente ligada à nossa personalidade e ela destrói quem nós somos, porque nós somos únicos. A gente sempre precisa pensar nisso, porque isso vai ajudar em todo o processo aqui de aprendizado para a gente entender e para as mulheres também começarem a se entender, porque tudo começa no autoconhecimento. Então vamos lá, né? A gente estava falando de antes, né, da gestação. Como que essa mulher funcionava? Como que era a relação dela? Como que era esse desejo, esse apetite sexual antes? Então, é preciso ela entender como que isso acontecia. A gente sabe que é assim, vou te falar, vou contar aqui para todo mundo como que são as fases, né? Quando começa ali no início do relacionamento, Paula, como que é o desejo sexual? Ai, gente, é bom, né? Todo o início, porque são 4 momentos, olha, que ele é despertado de uma forma mais espontânea. Então, o Sim. primeiro é ali no início do relacionamento. Então, ele vem sim de uma forma, né, mais espontânea, mais aflorada. Vai depender também a segunda, né, a segunda fase, o segundo momento, dependendo do ciclo menstrual da mulher, né? Hum. Dependendo da fase do ciclo menstrual, ela vai ter um apetite sexual, um desejo espontâneo, né? Vai oscilar, né, naquele mês. Então, dependendo da fase, vai variar, né? Tem mulheres que relatam que antes da menstruação, outras relatam durante a menstruação, outras relatam depois. Então, mais uma vez, vai depender de cada mulher também. Uhum. Aquela famosa assim, quando sai da rotina, isso é uma verdade. Principalmente quando, né, casais casados que já têm alguns anos de casado, né, esse desejo é importante a gente entender que o desejo sexual ele não se estabiliza, né? Então é preciso ser estimulado. Então entendendo que casais a longo prazo esse desejo ele tende a diminuir e é importante haver estímulo. Kênia, qual o estímulo? Vai depender também de cada pessoa. Às vezes eu falo assim, né? Ou mulher faça isso, ou homem faça aquilo com a sua esposa, e você vai ver que o desejo dela vai aflorar. Vai depender de cada pessoa. A gente fala de um estímulo adequado. Então, por isso também é tão importante o diálogo, a comunicação sobre, né, sexo. Eu falo que as pessoas elas tiram a roupa, Paulo,
entra uma dentro da outra, né? Tem essa Sim. facilidade, mas na hora de comunicar, as pessoas têm muita dificuldade, né? De falar o que que gosta, o que que sente. Mulher, isso é importante, você entender Principalmente o que não gosta. o que não gosta. O que E não gosta. é importante você entender porque essa construção também dessa liberdade de comunicação começou aonde? Lá na sua família, no seu seio familiar. Então, Então é você que muito lá vai atrás. A gente tem que voltar então bastante. então você que vai ter um bebê, já aprende isso e depois você vai passar isso para a sua geração, né? A respeito da comunicação. Por exemplo, Paola, vou dar exemplo de mulheres, tá? Que às vezes teve uma criação mais rígida, né? É, teve muitas mulheres que já escutou assim, cala a boca, menina, sai pra lá, né? Ou com relação também à sexualidade, fecha as pernas, é feio, é sujo. Então, assim, a gente muitas vezes foi tolhida ali de falar, né? Falando aqui, focando na comunicação, né? Eu não posso expressar o que eu sinto, né? Uhum. O que eu desejo, o que eu quero. E esse aprendizado todo a gente leva para o relacionamento, leva, né, para a nossa sexualidade. Então é importante o casal comunicar também, né, a respeito ali da sua intimidade, daquilo que gosta, né, e daquilo que não gosta, de se permitirem descobrir também e aprender, porque a gente sabe que educação sexual é rara a pessoa que teve, né? Você teve educação sexual na sua infância, adolescência? Pra ser sincera, não. Não. Minha mãe tinha como eu vou dizer, um vocabulário um pouco diferente para explicar as coisas e era muito assim. Eu fiz, você não faz, e se eu fizer, você continua não fazendo. Uhum. Era muito Pois é, assim. E era muito pois é. do. Era muito vulgar a questão do que a mulher deveria fazer ou não. Você não pode, porque senão você vai se tornar tal coisa. Se você fizer, Uhum, você vai se tornar isso. Então eu ficava com uhum. muito medo do. Vou me tornar o quê? Uma educação mais reprimida, né? Muito Só reprimida, do. assim. Isso é a minha experiência. Como foi a Sim, sua sim, experiência? sim. Então, eu não tive uma educação assim muito reprimida, não. A minha mãe até há pouco tempo me contou, né? Porque quando a gente sabe que naquela fase assim, quando a gente está com 5 anos de idade, 5, 7 anos de idade, 4 ali, que essa sexualidade, ainda dependendo também, né, de como é a personalidade, eu estou falando assim comigo, mas geralmente acontece, não com todas as crianças, de desse de se Você tocar? tocarem, de se Uhum. tocar e sentir prazer, né? Porque é gostosinho, né? Traz uma sensação gostosa, né? É diferente do erótico do adulto, mas quando criança tem sim essa sensação. E aí ela me contou que uma vez eu estava, né, me tocando, que ela percebeu e eu estava assistindo televisão e estava brincando ali com a minha genital, tranquila. Aí ela pensou, o que que eu vou fazer? Aí ela me chamou para tirar a minha atenção e pediu para eu fazer outra coisa. Então isso é Uhum. muito importante. Eu falei assim, ah, que bom. Então, né? A minha mãe falou assim, não, eu sabia que eu não podia te xingar, porque senão aquilo poderia te prejudicar. Então é importante, né? A gente voltou um pouco aqui, né? Lá na infância, Lá na mas infância. é, mas é importante todo esse contexto de como a gente aprendeu. A gente está falando da educação sexual, né? E aí eu estava falando das fases, das 4 fases, porque uma coisa vai puxando a outra. Das 4 fases, né? Falei do início do relacionamento, falei das fases do ciclo menstrual, da rotina, e tem a outra fase que agora me fugiu. Mas é importante a gente entender que esse desejo ele vai aparecer de diversas formas. Fugiu que agora, mas eu vou lembrar. A gente tem que avisar o cérebro, né, Paola? Que a gente vai lembrar, não é? Você que Quando é a gente vai lá na neuropedagoga. infância, a gente abre uma caixa neurológica que é difícil de fechar. Então tá tudo bem, a gente vai voltando aos Aí eu, poucos. eu abri, mas assim, é importante a gente entender que esse desejo sexual, ele vai aparecer, né, de diversas formas na fase da vida, e a gente, voltando aqui na gravidez, é algo bem complexo e a mulher precisa desse autoconhecimento, né? A mulher, ela fica muito sensível,
né, nessa fase. É um turbulhão, assim, né, de hormônios, né, que é uma montanha-russa que as pessoas costumam falar, né? Cada dia a mulher está de uma forma. Então, se tratando de desejo sexual, é importante ela buscar esse autoconhecimento, se comunicar com o parceiro, conversar, né? E quando esse casal ficar grávido, é importante esse casal também se comunicar ali, conversar muito sobre as expectativas do bebê. Porque eu não sei, Paula, como que é para você quando você está lidando ali com uma família que planejou o bebê e famílias que não planejou esse bebê, né? Se você sente assim uma diferença porque não estava esperando, algumas pessoas vão achar maravilhoso, outras vão ter muita dificuldade talvez de aceitar. E isso pode atrapalhar então o relacionamento do casal, né? Como eu falei, o desejo sexual, ele é multifatorial, ele depende de vários fatores. Então, essa relação aí com o parceiro e essa questão também de expectativa do bebê, se planejou, se não planejou, tudo isso está interligado na relação com o casal. Então, é Uhum. importante o casal conversar sobre isso, né? Como que vai ser depois, né? É importante a mulher aceitar rede de apoio. Eu achava que eu ia dar conta de tudo sozinha. Por quê? Olha só, a educação também, como que influencia, né, na nossa vida. Na fase da minha adolescência, para minha mãe tentar me proteger, uma das coisas que ela falou e que ficou assim gravado para mim foi o medo de eu engravidar, por exemplo, na adolescência. Acho que foi o medo Então de ela toda mãe. falava, então Da ela minha falava época. assim, pois é. Então ela falava assim: se engravidar, eu não vou olhar. Se engravidar, eu não vou ajudar. Tipo assim, você vai se virar. Mas ela queria me colocar medo para me proteger, Sim. para que eu não passasse, né, por essa fase assim de engravidar na adolescência, né? É muito complicado, né? A gente não está preparada, né, para ter uma gravidez. A gente sabe que infelizmente acontece muito, mas é uma fase que a gente não está preparada. Então, ela falou isso comigo e quando eu tive meu bebê, não, eu não quero ajuda de ninguém. Pode deixar que eu vou dar conta sozinha. Então, eu lembrava muito disso, sabe? Eu buscava informação, né? Leituras, né? Da forma que tinha na época, de recursos, eu buscava. Mas a gente sabe também que quando chega o bebê, né, Paola? A A realidade gente, é outra. a realidade é outra. É claro que ameniza os impactos, a gente buscar conhecimento ajuda muito. Né, a sua parte aí, eu creio que é muito importante, né? Nesse momento com as mulheres ali, com a família, Eu nesse costumo dizer, preparo. eu costumo dizer, Kenny, que é essencial. O meu sonho era que toda mulher pudesse ter uma doula. Meu sonho, você faz um pedido. Eu acho que toda mulher merecia ter uma doula. Pois é, Antes, porque durante e depois. mexe muito com o emocional da mulher, Sim. muito. E Você ter planejou essa seus rede, filhos? sim, Ok. Só para eu entender como sim, foi sua gravidez, que eu já. sim, a Luísa e o Davi. Na hora que chegou para planejar o Davi, o meu marido, nossa, mas já, né? Porque eles têm uma diferença. Quando minha filha estava com 1 ano, eu já falei com ele assim: ah, vamos, já. Ele, nossa, mas já. E aí eu engravidei e a Luísa estava com 1 ano e meio, né? Sim. Então, então assim, eu acredito que o planejar é muito bom. É Planejar muito com bom. comunicação, então, seria um segredo para É, uma gestação aí de sucesso em relação à sexualidade, principalmente. sim, sim, com certeza, com certeza. Ok. Porque quando chega o bebê, o casal precisa estar muito conectado e alinhado, né? Apesar de que não vai ter perfeição, vai ter as suas dificuldades. Mas se o casal se apoiar um no outro, fica mais fácil, né? Sempre olhar, né, o lado do outro, porque assim, o homem também passa por seus medos e as suas dificuldades.
uns mais, outros menos, de formas diferentes, mas o processo também está acontecendo ali com a família e com o homem também, né? A gente sabe que acontece de homens desenvolverem disfunções sexuais nesse momento aí de gravidez, né, ou pós-parto, Olha que né, interessante. por questões psicológicas, né, por medos, né, e ansiedades. Medo de não dar conta, né, e isso pode gerar também essas disfunções. Você Posso sabia fazer uma disso? pergunta, Kenny, em relação a medo? Quais Pode. são os mitos e medos que rondam o sexo nesse período? Vai machucar o bebê, por Ah, sim. exemplo, né, Eu tenho da uma gravidez, curiosidade. Se eu te falar que eu sei, eu não sei. da gravidez, né? Talvez eu saiba. Porque É, normalmente eu falo assim com a mãe quando ela tá entrando em trabalho de parto, é uma sugestão que eu dou se ela puder ter uma relação sexual e que principalmente que possa finalizar. Eu não sei se eu posso usar esses termos no Instagram. Eu tô aqui um pouco receosa dele me bloquear. Mas que ele é possa mesmo. finalizar para que ajude também na lubrificação ali do. Dizem que é bom. Dizem que é bom. E é sugerido aqui. E aí muitos pais falam: não, me fala qualquer coisa menos isso. Porque como assim? Você tá me pedindo para fazer enquanto ela tá em trabalho de parto, enquanto a gente tá em casa, o bebê tá para nascer, eles não conseguem assimilar a ideia disso. Eu falo: não, isso é só uma sugestão. Se você puder fazer isso, seria bom. Aí a Mila tá perguntando aqui se existe uma janela de tempo em que não é recomendado ter relação. E aí, então, essa também seria minha dúvida, pelo fato de que. Legal, Sim. legal. Então, essa questão de ter uma janela de tempo, pelo que eu sei, já ouvi de médicos, porque os médicos são mais capacitados ainda para poder falar disso, principalmente porque vai depender de cada gravidez, Sim. né? Então, eu não posso, assim, falar que, mas partindo do princípio que é uma gravidez saudável, que não tem nenhuma ocorrência, não tem, o médico liberou, tá tudo tranquilo, não tem uma janela de tempo. Entra mais aí a comunicação do casal, né? Uhum. A questão do conforto. No primeiro trimestre, voltando, né? No primeiro trimestre, tem aquelas questões de náusea e tudo, aquela adaptação ou de expectativa. É um pouco mais tranquilo, né? Por um ponto, porque não tem a barriga, né? Mas já sabe que tem um serzinho, mas aquelas sensações já começam. Então, se não tem, né, nenhum problema, já fez os exames, está tudo tranquilo, ok. No segundo trimestre é a fase melhor sexualmente falando, normalmente, porque já passou essas náuseas, esse desconforto inicial, essa Uhum. descoberta e Esse tal, cansaço. sono, Uhum. né, aquele sono. Então, no segundo trimestre é a melhor fase, né? 3, 4, 5, 6 meses, aí 7 meses já começa a barriga pesar, mas não tem uma janela de falar assim, não, chegar em tantas semanas é recomendado parar de ter relação, né? Eu tô até esquecendo também das palavras, eu tô falando aqui normalmente, tô esquecendo que a gente tá no Instagram, né? Vamos ver se não vai Mas bloquear depois. Então assistam, gente. então, até onde eu sei, não tem uma janela. O casal precisa realmente alinhar isso aí. E é importante, Paola, mesmo que, né, esteja tudo bem, ter uma relação com penetração, você sabia que é um mito? Que, agora eu tenho que pensar nas palavras, que ter intimidade é só com penetração? Então é importante a gente trazer essa informação aqui, principalmente na gravidez. Por quê? Porque a gente, o ser humano, gente, ele precisa de toque. A base da sexualidade é o afeto. Então, o casal, por exemplo, o casal se tocar, se abraçar, se beijar, fazer as carícias, Uhum. né? E aí tem que ser acordado. Como que é essas carícias, né? Como que é para cada um. E
a gente sabe, se não sabe, a gente pode fazer uma outra live específica disso, viu, Paola? Que Me sinto existem pronta. formas de sentir prazer, porque o nosso corpo todo é erógeno, né? A gente não sente prazer só no genital, no órgão sexual. A gente sente prazer, a gente tem pontos no nosso corpo. Então a gente pode estimular o nosso corpo. E a gente sabe que, por exemplo, a mulher, ela pode chegar ao ápice do prazer sem a necessidade de ter uma penetração, por exemplo. E o homem também, Sim, né? Então, a gente precisa pensar fora da caixinha, sabe, Paola? Porque as pessoas pensam em algo muito genital, né? E quando o casal se propõe a ter uma intimidade, pode ser conversado antes. Como que vai ser? E no final disso tudo, o que que é importante? A satisfação de física, ambos. emocional de ambos. Exatamente. Eu sou a Sim. favor assim, gente, de, né, do prazer de ser bom para ambos. Tem mulher, quando ela perguntou da janela, tem mulher que às vezes fala assim: "Ah, eu não tenho libido mais, eu sinto dor, muito desconforto no Uhum. final da gestação", por exemplo. Mas o que que acontece? Acontece que se essa mulher ela tá com esse desejo sexual já diminuído ou zero, tem mulher que fala assim: "Ah, não tem vontade nenhuma, nenhuma". Essa mulher, ela pode, lá, como eu falei, do estímulo adequado, ela ser estimulada, esse desejo a aparecer. Então, essa mulher, ela precisa ser bastante estimulada para que aconteça a lubrificação. Por que que acontece? Ela está sem desejo, não tem o estímulo adequado. A excitação, ela não vem, vai sentir dor. Muitas vezes, na maioria das vezes, não é devido à gravidez. Mas esse processo que a gente fala do ciclo da resposta sexual, que começa no desejo, passa pela excitação, porque é todo um processo, né? Desejo, excitação, até o ápice e depois a resolução. Então é preciso passar por essas etapas. Então, às vezes, a Uhum. mulher ela não está preparada e acha que, por causa da gravidez, ela está sentindo dor. Pode sentir incômodo. Então, a mulher ela precisa procurar uma posição, né? Vai ser de lado, vai ser por cima. Ela vai precisar procurar Entendi. uma posição ali mais confortável. Mas muitas vezes ela sente dor, que a gente fala que é a dispareunia, né? Quando sente dor na relação, Uhum. devido a essa falta de preparo, entende? Devido a essa falta de estímulo da mulher. E não tem lubrificante no mundo que vai fazer ela realmente se lubrificar para que isso Então, pare de doer, no caso. foi até importante você falar de lubrificante. Uhum. Os médicos não recomendam, durante a gravidez, fazer uso de lubrificantes. Vamos fazer uma pausa aqui. Fala de novo para o povo ver, por favor. Os médicos, eles não recomendam, durante a gravidez fazer usos de lubrificantes, né? Porque pode sim ser uma porta ali de entrada para bactéria, infecção. Então, não é recomendado. Então, por isso, é mais forte ainda essa questão de ser estimulada, de ter esse tempo de estímulo. Gente, independente da gravidez, né, a mulher, o homem, precisa se preparar para o momento de intimidade. A mulher em especial, ela precisa estar relaxada. Pensa numa mulher tensa, preocupada, preocupada com a gravidez, preocupada com muitas coisas, e aí precisa ter um momento de intimidade. Então, assim, eu sempre dou a dica, por exemplo, de tomar um banho relaxante, né? De usar um hidratante corporal, de ter esse preparo para o momento. Muitas pessoas não têm o preparo, né? Uhum. Chega ali, é agora. Entende? Então é complicado. É complicado. Essa questão do desejo sexual, eu falei lá no início, do espontâneo e das fases, surgiu depois, né? Isso tem pouco tempo, um pouco mais de 20 anos, estudos falando que a mulher, e não é só a mulher, tem homens também que funcionam dessa Uhum. forma, que tem o desejo responsivo, que é o que eu falei de quando. Agora vamos para eu explicar direitinho. Desejo responsivo. Né? A mulher está num estado de neutralidade, Paola. Neutralidade.
eu não estou com desejo, mas estou ok, tá? Não estou com nenhum problema sério conjugal, porque às vezes as pessoas estão passando por problemas sérios e que não resolveram e tá passando por uma crise, um atrito muito grande, tá? Então o casal tá ok e essa mulher tá num estado de neutralidade. Ela recebeu, porque a mulher, ela tem muita, os estudos mostram que a mulher ela tem muita necessidade de contato emocional, né? Sim. Emocional. E muitas vezes os homens têm dificuldade de entender isso. Muitas mulheres às vezes deixam de ter contato físico com o parceiro porque ele já entende que vai ter no final uma relação e compenetração, entende? Então, às vezes, ela se esquiva porque ela quer ter um contato emocional, mas aí, às vezes, o parceiro não entende que ela precisa passar por essas etapas que eu vou explicar e que talvez também não tenha a obrigação de concluir daquela forma que ele busca. Então, precisa muito autoconhecimento, informação e diálogo entre o casal, né? Eu presto consultorias, né? E eu ensino muito isso. Às vezes, uma informação, gente, né? Vocês que estão escutando aqui, vai ficar gravado, compartilhe essa mensagem, porque às vezes uma informação pode salvar a vida de um casal e de uma família, né? Então, a mulher, quando ela está ali no estado de neutralidade e recebe principalmente esse estímulo emocional, ela é capaz de ter esse desejo despertado e entrar nesse ciclo de resposta sexual, a excitação aparecer e ela sentir, né, prazer e pode ou não também chegar ao ápice. Não vou falar o nome aqui por causa da Uhum, internet, mas sim. vocês entenderam, né? No ápice do prazer. Porque ainda tem uma outra questão da cobrança de se chegar ao ápice, né? Essa é uma outra problemática. Eu posso fazer um Porque. adentro, Kênia, nisso? Só para eu te trazer um cenário que é muito comum para mim, que chega Uhum, comigo. Algumas mães que já estão com uma idade um pouco mais avançada, eu tenho tido muitas famílias com, a gente chama de placenta previa aqui. Então, nesse caso, é recomendado que não se tenha relação sexual, né? Porque a mãe tem que estar ali de repouso, tem que segurar o bebê o máximo possível que ela pode e tem que ter todo um acompanhamento. Nesse caso específico, ela é recomendada a não ter essa relação sexual em relação à penetração. E foi muito bom você falar isso aqui, porque elas relatam para mim que elas estão desconectas do marido. É como se entendesse que relação sexual só vem disso. Então é muito bom você falar sobre conexão, sobre toque, porque eu acho que é muito se esquecido o que vem antes. É só lembrado do que necessita ser, entende? Do ato em si. Então, uhum, você ensinar essas etapas está sendo muito importante até mesmo para a orientação com elas. Então, é muito bom você uhum. saber que você faz esse tipo de atendimento também, porque essas mães precisam saber disso. E eu falo que eu, como mulher, também estou aprendendo muito. Então, assim, só para lembrar que isso é muito comum delas, às vezes, não poderem mesmo. Falar assim, você não pode. Então, é como se tirasse o foco disso e o foco fosse só na gestação. Pois é muito importante, porque as pessoas elas ficam limitadas dentro de uma caixinha e não conseguem sair fora daquilo, né? Uhum. E como eu falei também, infelizmente também os médicos não têm esse preparo para dar essa informação, né? Uhum. Muitos não veem essa importância. Não, vamos preservar o bebê, a mãe, ok, né? Mas é importante também essa conexão com o pai, com o marido, né? É muito importante, Ou porque com parceiro e parceira em si, né? é com o parceiro, né? Que está ali junto com ela, para justamente estar acompanhando de perto com essa conexão, porque o toque, a gente sabe que libera um hormônio chamado ocitocina. Assim. Então, só de ficar, imagina uma mulher abraçada de conchinha com o marido, né? Na cama. Só esse ato desse toque já libera esse hormônio do amor, que é do vínculo, justamente do vínculo, né? Então, às vezes o casal ele se priva. E aí o marido, por exemplo, né?
pode causar, gente, até problemas na relação, né? Do casal, porque fica num momento fragilizado. Então a gente precisa ter esse cuidado. Eu acho importante, eu acredito que é importante trazer essa informação, porque pode sim gerar outros problemas, né? O marido começar a ter as suas necessidades também não atendidas, né? Se sentir rejeitado nessa fase. E aí ele vai começar, se ele não tiver, ficar mais irritado, né? Porque ele tem a sua necessidade ali também privada. Como que ele vai fazer? O casal precisa, né, entender isso tudo e ver como que vai resolver isso, né? Porque dependendo aí, se for lá no início, né? Imagina quantos meses, quantas semanas o É muito casal vai comum, estar. viu? É muito, eu pergunto isso muito no. A gente vai falar sobre isso no pós-parto, que aí eu tenho um bando assim, de informações e exemplos para te dar, mas é muito comum quando eu pergunto lá no pós-parto, elas me disserem às vezes, porque eu converso sobre isso em alguns casos, principalmente que eu vejo que a mãe tá muito chorona, tá com baby blues, estou preocupada, talvez futuramente com depressão pós-parto. É muito comum elas falarem que a gente não teve nenhuma conexão durante a gravidez. Uhum, pois E, é, e isso reflete no parto também. Porque no parto a gente tem que liberar o máximo de ocitocina possível para que essa pois é, mãe consiga se relaxar, para que ela possa ter um parto, como se diz, humanizado, respeitoso, com menos dor. A ocitocina libera todos esses sentimentos, né, que se diz de amor. Então é muito importante o toque do parceiro. Então é importante eles já terem conexão durante a gravidez para o momento do parto. Também falando assim, sim, para a gente não levar para o pós-parto. Aí você ia sim. falar das etapas dessa construção. Né, então, que é o desejo, a mulher Desejo. sai, a mulher sai do estado de neutralidade, né? E, e ali, com o estímulo adequado, principalmente emocional, porque a mulher tem essa necessidade de contato emocional, então, se ela for estimulada de uma forma adequada, esse desejo aparece, né? A excitação acontece. E aí ela entra no ciclo, né? E sente prazer, aí eu falei, né? Que pode chegar ao ápice ou não, mas o importante é a satisfação, né? Se ela saiu desse momento satisfeita e o parceiro também, Uhum. né? Então é esse modelo, sabe? Chama o modelo responsivo de Rosemary Basson, uma sexóloga, pesquisadora, que foi muito importante nesse estudo. Só que ela tratou desse estudo com mulheres, porém a gente sabe também que existem alguns homens que têm um desejo, um apetite também não elevado, porque assim, a gente vive numa cultura, pelo menos aqui no Brasil, muito erotizado e Uhum. que o homem está sempre pronto, que ele tem sempre vontade, né? E na realidade não é bem assim. Não Pesado é isso bem, para eles também, né? é pesado. Não é bem assim. Está sempre pronto, né? E aí quando não está pronto, aí a mulher já acha que está traindo, né? Que está acontecendo alguma coisa, às vezes não está acontecendo nada. Aí, pela falta de informação, a gente cria um problema onde não existe. Eu costumo falar isso. Então, é preciso da informação e do diálogo. E aí o homem fica assim, nossa. Aí ele também começa a ficar confuso. Será que eu sou normal, né? Porque eu teria que estar assim, porque eu escutei que homem é assim. Se eu não estou funcionando assim, o que está acontecendo comigo? Será que tem algo de errado comigo? E aí a estima desse homem pode baixar. Ele pode, talvez, até se esquivar, achando que está inadequado. Então, Uhum. é importante entender isso, porque não é sempre, né, que o homem está pronto, né? Nessa sociedade que a gente vive, de tanto estresse, de tanta coisa, infelizmente, assim, as pessoas estão ficando muito sobrecarregadas e por isso essa dificuldade também, né? Porque esse estresse todo dificulta também essa resposta sexual, né? Na sexualidade. Porque a gente precisa ter esse preparo que eu falei, né?
e com a vida atribulada, cansado, sempre estressado, né? É preocupação financeira, são tantas preocupações que a mente, né, não tem espaço. Lembra que eu falei que tudo começa na mente? Que o nosso Uhum. cérebro é o principal órgão. Então ela precisa ter espaço para isso, né? Espaço para a intimidade. E entender que é legítimo, né? Deus criou assim, eu creio, né? Para mim, que Deus criou a sexualidade, criou o homem e a mulher para funcionarem assim. E a gente, o homem, né? E eu falo o ser humano, que vai causando esse tanto de confusão aí, trazendo essas dificuldades também. Então, a gente precisa entender essas diferenças também do homem e da mulher, é importante. A mulher está passando por esse momento na gravidez, mas que o homem também tem as suas questões, né? As suas vivências, as suas experiências. Não é só a Então, mulher que tudo. está grávida, né? Ela está, com certeza, né? Carregando o bebê com várias oscilações hormonais, mas eu vou usar o parceiro, parceira, eles estão grávidos juntos, né? Então Sim, tem que incluir ele, tem que, tem que dividir o sentimento, né? Tem que dividir a experiência também. Então eu acredito, por, sim, que muitas das vezes, quando eu vou fazer alguma entrevista com os pais, eu vejo o pai sempre naquele cantinho quieto, deixando a mãe só falar. E eu falo pro pai, pai, como você tá se sentindo? Pai, qual que é a sua opinião sobre isso? Teve um pai que olhou pra mim, ele tava tão quietinho, eu falei com ele, minha opinião? Ninguém nunca perguntou como eu estou me sentindo. pois é Então, muito isso. importante. E aí a mãe, ela ficou curiosa em ouvir o que ele iria dizer. Porque talvez nem ela, em algum momento, perguntou como ele estava se sentindo em relação a tudo que estava acontecendo. Às vezes ele só estava ali calado, omisso, o que ela falar é isso mesmo, porque ela que está carregando o bebê, o que ela decidir eu vou respeitar, porque eu tô aqui, né? Eu tô de fora, como se eu não estivesse fazendo parte, né? Então é Uhum, muito bom a gente olhar o casal como um todo, né? sim, E sim. eu queria saber que, né, quando é a hora de pedir ajuda profissional nesses casos? Quando há um sofrimento psicológico. Muito bom. Se eu puder resumir, é isso. Se você notou que há algo que não está legal e isso está te trazendo um sofrimento, busque ajuda. Busque ajuda, né? Porque é, é preciso o casal entender que esse momento ele vai precisar dessa rede de apoio, né? Aqui falando especificamente aqui da gravidez, né? Do casal grávido. Então a rede de apoio é essencial. Só que quando há um sofrimento de um tratamento, mas se quiser, por exemplo, tirar uma dúvida, é porque eu faço dois tipos de trabalho. De consultoria, às vezes a pessoa não está passando por nenhum sofrimento Uhum. psicológico, né? Quer Mas ela informação? quer informação. Uhum. Então, são as consultorias, né? A gente está aqui ou planejando engravidar, ou estamos grávidos, estamos querendo saber mais, né? Sim. Como que vai ser agora a relação sexual, sobre tudo isso que a gente está conversando, né? Agora, já a parte clínica, tratando das disfunções, é quando a pessoa realmente tem tido um sofrimento. Então, às vezes, não chegou no sofrimento, ali como uma consultoria, né? Porque a base sempre é a educação sexual. Ali a pessoa já fica, sai satisfeita, né? Agora, dependendo do que a pessoa traz, do sofrimento, do bloqueio que ela tem, talvez vai precisar de uma terapia, que aí entra a terapia sexual, né? Que é um processo terapêutico que a pessoa precisa ali passar para sanar aquilo ali, aquela dor que ela está trazendo. Então você pensa assim, deixa eu trazer um outro cenário. Uma mãe que está passando por questões hormonais e que ela não aguenta ver o marido. Não, não me olha, não me toca, não chega perto de mim. O que fazer nessa situação? Durante a gravidez, Durante a gravidez. Não me durante a olha. Se você me olhar torto, vai ficar do seu lado. Então, é aquela questão que a gente
fala dessa oscilação hormonal, né? Que a mulher, cada dia, ela vai estar de um jeito, e essa questão do marido tem que entender o que que irrita ela. Às vezes é o cheiro dele, às vezes é a forma de falar dele, de tratar. Então tem que identificar o que que nesse marido, o que que está acontecendo, né? E quando que acontece para ajustar isso, né? Porque ficar assim também durante a gravidez toda não dá, né? Não é só um, eu não olha pra mim, estou irritada com você, sem um motivo, claro. Então, o papel do marido, como dizer, ter uma a sensibilidade é difícil nessas horas, né? É É ter a importante, por isso que é importante o sensibilidade. casal, né? Aqui a gente está falando, é importante tanto o homem quanto a mulher escutar, por exemplo, essa live aqui depois. Então é importante trazer o casal. Eu falo que consultoria, terapia, assim, um cenário perfeito é quando vem o casal. Para a Uhum. gente entender o contexto, porque o ser humano é complexo, né? Eu não estou querendo te ver, eu não estou querendo encostar. Então, assim, imagina a cabeça desse marido, né? É legítimo ela ter, sim, as suas manifestações, mas espera aí, vamos ver o que está acontecendo, como que ela vai poder lidar com isso. Vamos ver o que está acontecendo com essa mulher. Será que é só o marido mesmo? Será que a questão dela é o marido? Ou são questões, né, que estão ali envolvendo a cabeça dela, a mente dela, pensamentos que estão refletindo, ela está, como é que fala a palavra? Projetando no marido Ai, muito boa. as dificuldades dela. Então, é importante entender o que está acontecendo com essa mulher, né? Entender esse contexto para poder ajudar essa mulher, para ter E, um momento mais saudável, né? De uma relação mais saudável, tanto e, para ela, para o bebê e para o parceiro. e quando os casais vêm assim pra você, você acha que o parceiro ele consegue identificar? Ou porque estamos com homens aqui na nossa live e seria muito legal se a gente pudesse falar pra eles, dar dicas de como lidar com isso nessa situação. A gente já falou sobre toque, a gente já falou sobre comunicação, mas qual a dica que você daria para esse parceiro? Primeiro é entender que a mulher tem pessoas, né, que falam assim que a gravidez é um eterno TPM, dependendo da mulher, né? Quando você falou isso aí, eu lembrei disso. Então, assim, o homem vai precisar entender e perguntar para ela a dica. Perguntar para essa mulher qual é a necessidade dela. Perguntar, assim como você perguntou para o marido quais são os sentimentos, abre um espaço para essa mulher falar dos sentimentos dela. Porque muitos não fazem, a maioria não faz isso. Tipo Uhum. assim, tem uma noção de que ela tá assim, ah, não, ela tá assim porque tá grávida. Aí ela tá assim porque tá Essa é a passando por esse resposta. momento, tá passando por esse momento e não sei como é que eu lido, né? Então, primeira coisa, pergunte para essa mulher o que que ela está sentindo. Gente, homens, vocês não sabem o quanto isso é poderoso. Sim. É poderoso. E qual é a necessidade dela? Qual é a necessidade? Muitas vezes ela está se sentindo sobrecarregada também e não está conseguindo pedir ajuda. Acha que tem que dar conta de tudo. Então, a mulher fica irritada com várias questões, ainda junta, né, as demandas que toda mulher tem, porque nós somos multitarefas. Então, escute a sua parceira, né? Pergunte o que ela está sentindo e em que você pode auxiliar essa mulher, porque ela está num momento delicado. Eu creio que se o homem fazer isso aí, eu creio que a maioria das mulheres vai ficar assim: o quê? Ele está me perguntando isso? Ele está querendo saber como eu estou? O que, que eu estou precisando? Porque a maioria sabe cobrar, sabe, Paula? Mas não sabe ter essa postura de escuta, de empatia. Isso nós estamos falando da parceira. A gente não está falando de alguém longe da gente, né? Mas da parceira. Então, alguém que está mais próximo dele. Então, ele precisa ter esse olhar empático, né? E buscar saber.
o que que ela está sentindo e o que que ela está precisando. Dar esse espaço para a mulher se abrir, né? A mulher gosta de se comunicar, né? A mulher tem necessidades. Às vezes a mulher, eu não sei, talvez ela não está trabalhando, às vezes ela está em casa, por exemplo, sozinha o dia todo. Ah, Não eu ia teve falar com, disso agora. não teve com quem conversar. Aí o homem chega em casa Ah, eu e ia aí falar a disso agora. mulher, né? Só que Você aí não por fez isso nada o que dia inteiro. Você só tá não é, gestando. ficou repousando o dia todo, né? Só que não entende, né, que é uma mudança grande na mente, no corpo. Como que essa mulher está lidando com o corpo dela? Será que ela mesma consegue falar isso? Tem mulheres que lidam super bem. Eu me senti muito bem durante a gravidez. Me senti bem com o meu corpo, sabe? Me senti bonita, me senti Ah, ok. Cuidei muito para não engordar. Isso foi assim algo que eu me preocupei em não ganhar muito peso, né? Então eu ganhei, graças a Deus, pouco peso nas duas gestações. Ficou dentro da normalidade. Mas mas tem e se mulheres que tivesse não. fugido? Pois é, aí uma outra questão. E se tivesse fugido disso Como aí? você ia se sentir? No seu caso. No meu caso, eu acho que eu iria me cobrar mais, sabe? Para estar ali dentro daquilo, porque isso é algo que me acompanha sempre. Não foi só na gravidez. Eu sempre tive esse padrão de preocupação com o físico. Cada mulher tem uma forma, né? Mas de uma forma ou de outra, todas vão ter uma certa preocupação. Então, Uhum. isso para mim sempre foi muito importante. Então, eu creio que para mim seria muito difícil lidar com isso. Você ia se Mas eu sentir ia menos buscar. atraída pro seu marido? Não sei. Se eu Interessante. ganhasse peso, né? Talvez. Talvez. Acontece muito isso, né? Das mulheres não se sentirem atraídas, né? Pelo parceiro, porque o corpo já não é mais o mesmo. Eu não tive essas questões. Eu não sei se eu ganhasse muito peso, se isso iria mudar. Teve Mas algum tabu, ou mito, ou medo que seu marido teve? ele, depois que ele me falou, né? Ele falava que ele não sentia bem, principalmente quando a barriga estava maior. Mas era aquele receio de machucar o bebê, sabe? Uhum. E de ver também, né? É como se ele visualizasse a barriga e, tipo assim, tem alguém entre nós, Ah, entendo. uma Uhum. terceira pessoa. Então, assim, teve a questão de machucar e de ter uma terceira pessoa. Porque existe também aquela crença, né, de que antes eu sou uma mulher, depois eu sou uma mãe, e de aquela crença de que mãe é santa, é pura. Uhum. Não combina, né? A intimidade, para não falar outra palavra, né? A intimidade e a maternidade. Só que a gente vai até falar mais sobre isso depois, dessa função mulher, o quanto é importante, porque ela vai sustentar todas as outras funções, né? Então, voltando no meu marido, foi isso. Mas a gente não deixou. Ele tinha um incômodo, mas a gente não deixou de ter intimidade nesse momento. E eu sinto assim que era muito importante. Por quê? A gente falou do hormônio, da ocitocina, do amor, mas libera outros hormônios também, né? A endorfina, por exemplo, da sensação de bem-estar, da dopamina, do próprio prazer, né? Da dopamina. Uhum. Então, assim, é uma sensação de prazer grande. Então, traz conexão, prazer, bem-estar, né? Essa sensação de satisfação vem da prolactina também, que é liberada nesse momento. Então, esse conjunto de hormônios que transborda ali, isso traz um bem-estar muito grande. Então a gente conseguiu atravessar essa barreira do mito, dessa dificuldade, e ele conseguiu ficar bem, né, nessa situação. Obrigada, Kênia. Eu quero Ah, tentar deixar aberto aqui por uns segundos se alguém quer fazer alguma pergunta. Mas eu quero, falando para a gente fazer um fecho sobre hormônios, todos esses hormônios que a mulher acumulou
que a mulher produziu, que ela precisou durante esse período todo de gestação, a gente vai falar sobre ele quando ela ter o bebê. Porque na próxima live a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu com ela durante o parto e nesse pós-parto.